história. Tem toda essa história, né, contada aí, né, Bruno? Olha só, eu nasci numa família católica, né? Graças a Deus, meus pais são muito católicos. Minha mãe, ela conseguiu a conversão do meu pai, que já era católico, mas tiveram problemas no casamento, como pais que outros casais, né? Através da oração do terço, ali, rezando diante de uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. Minha mãe é uma pessoa muito simples, e sempre se dirigiu a Deus a partir de Maria, a partir de Nossa Senhora, né? E se casaram, tiveram meu irmão, que é 8 anos mais velho do que eu, e depois minha mãe queria ter outro filho, e demorou para ter, porque tinha uma série de questões de saúde na época, enfim, e olha só que coisa, meu pai sonhava em ter uma menina, fazer um casal, né? E naquela época não tinha o tal do ultrassom, né, para saber se é menino ou menino, para fazer hoje os famosos chás de revelação, né? E nasci em 73, né, na cidade de Porto Murtinho, né? Costumo até brincar que é minha terra natal, futura capital do Mato Grosso do Sul. Quem sabe, né? Quem sabe? Volta pro sonho que eu tô passando lá. Exatamente, a ponte. Depois que a ponte passar lá, vocês vão ver. Onde eu vou, eu falo de Porto Murtinho. É uma cidade muito querida, né? Pequenininha. E olha só, e de lá, nós nos mudamos, eu tinha 3 anos de idade, apesar de ter nascido em Porto Murtinho, né? Com 3 anos eu fui para Cuiabá. Meu pai é militar, foi transferido para lá, né? E nós fomos morar lá. Até o ano de 80, quando a gente mudou para Campo Grande. Lá já começou a acontecer algumas coisas na minha vida. Eu me lembro, relato até isso no livro, né? Eu estudei numa escola católica. E olha a importância da educação católica, né? Eu lembro que nos momentos que a gente tinha ali eu já no prézinho, que eu tinha aquele momento de diversão, aquele momento de intervalo, eu ia para a igreja que ficava bem do lado da escola. E eu ficava ali sentado, olhando aqueles vitrais, e eu já tinha algo de conseguir contemplar, de conseguir, sabe, sentir aquela presença de Deus. Eu levava muito a sério a presença de Deus na vida dos meus pais. Eu gostava de ir na missa, você entende? E daí, cresci lá em Cuiabá, e quando tinha lá pelos meus 8 anos de idade, a gente veio 7, 8 anos, a gente veio para Campo Grande. Meu pai foi trabalhar numa fazenda, ficou só eu e minha mãe, meu irmão já estava numa outra fase da vida dele, e aí foi quando eu comecei a me desgarrar um pouco da igreja. Fiz a primeira Eucaristia, eu começo a me desgarrar da igreja, aquela época da adolescência, enfim. E aí minha mãe, quando cheguei lá com meus 15 anos de idade, minha mãe fala assim, não, olha, eu quero entregar você para Deus, pelo menos com a crisma. Isso não vai abrir mão. Eu com 15 anos de idade, falei, mamãe, mas como que é isso? Tal? Eu não quero mais saber de igreja, eu não estava mais indo na missa, sabe? Aquela fase difícil de adolescência. E quando a mamãe falou assim, olha, nós participávamos ali na Catedral de Santo Antônio, né? A igreja vai fechar para uma reforma, então nós vamos agora para uma outra paróquia, chamada São Judas, que na época não era nem paróquia, era uma comunidade da Catedral. E nós fomos, eu lembro como se fosse hoje, sabe? Desculpa, a catedral era na Calógeres ali. Aquela ali ainda. Isso, exatamente, a catedral. Ela entrou em reforma, né, na década de 80, para ser o que é hoje. Demoliram tudo. Certo. E nós fomos com um grupo de jovens fazer a crisma lá na São Judas Tadeu, Santuário São Judas Tadeu, né? E lá eu tive uma graça muito grande. Mas olha, Deus, ele sabe como pegar a gente. Ele é fantástico. Eu cheguei lá, quase um ateu, assim, sabe, muito longe, coração muito frio, longe de Deus. Eu lembro que quando nós chegamos na igreja, a igreja, ela estava assim, chegamos atrasados. Papai e mamãe não tinham carro, a gente foi a pé, ali da Sargento Amaral, no centro da cidade, mora até hoje ali, a gente foi a pé até São Judas, 25 minutos subindo ali, aquela Vila Carvalho, enfim. Na hora que nós chegamos lá, já estava no Glória, e vi o povo cantando umas músicas diferentes, levantando a mão ali e tal. Eu falei, gente, mamãe, será que a senhora, o que está acontecendo? A senhora virou protestante? Chegou a virar protestante. Eu falei, não, guri, minha mãe chama de guri até hoje. Não, guri, olha só, né? Isso aí, aqui é a igreja católica, que você vai fazer a crisma. Eu fiquei meio ressabiado, confesso para vocês. Mas eu fui vendo o padre, fui vendo o ambiente, fui vendo os santos, já fui ficando mais tranquilo. Na hora que acabou ali a missa, a mamãe falou assim, eu vou para casa, você já sabe o caminho. Foi a primeira vez que nós fomos ali na São Judas. Você sabe o caminho, você vai ficar pro grupo de crisma e depois você vai embora para casa. Tá bom. Cheguei lá, parceiro, tal, fui lá para frente, já reuniram os jovens ali, e eu naquela idade, 15 anos de idade, né?
Vi ali as meninas que estavam em volta, falei, gente, tem que arrumar uma namorada. Olha a cabeça do caboclo. Né? Eu conto isso, pô, velho. E eu falei, aqui vou arrumar uma namorada. E sentei ali e tal, não sei o que, começa as músicas e começa aqueles cantos, e de repente a pessoa que estava conduzindo, que era um casal, né? Na verdade, a Cida e o Luiz Pacheco, são meus pais espirituais. Eles falam assim, gente, ó, vamos sentar, vamos acalmar, e nós vamos agora pedir a presença de Deus, do Espírito Santo. E começaram a cantar uma música bem antiga que fala assim, Jesus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu vos falo e vós me ouvis. E ela foi cantando aquela música e pediu para a gente fechar os olhos. E eu comecei a sentir assim no meu coração, na minha vida, como que aquela presença de Deus foi tomando meu coração, foi me acalmando. Eu estava numa fase muito difícil da minha vida, muito triste. Meu pai estava muito longe de casa, fazia um tempo. Então, eu sentia a falta do meu pai. Aquilo me afastou muito de Deus. Hoje eu consigo refletir isso, né? Como eu afastei do meu pai, e fiquei com uma certa até raiva do meu pai, porque ele foi trabalhar para fora, ele foi trabalhar numa fazenda, eu me afastei de Deus, que era pai. Gente? E aí, naquele momento, Deus foi entrando na minha vida de novo a partir daquela música. E aí foi quando a Cida começou, inspirada pelo Espírito Santo, a dizer assim, olha, você jovenzinho que veio hoje aqui, muito triste porque você está longe do seu pai, você sente muita falta dele, ele está longe da sua família, você ama muito seu pai. Meu pai, para mim, é o grande herói da minha vida, sabe? Eu, quando criança, ficava esperando ver o turno do meu pai pela frestinha que tinha na porta para poder abraçar ele, entendeu? E aquilo estava ferindo muito meu coração, e ela foi no ponto, assim, inspirada pelo Espírito Santo, fazendo aquela oração. E naquele momento Deus entrou na minha vida, curando essas carências, começou a curar essas carências. E eu saí dali daquele momento muito tocado. E fui para casa extremamente tocado. Eu lembro quando cheguei lá em casa, na casa da minha mãe, e eu entrei para dentro do quarto, fiquei olhando assim, porque eu estava impactado com aquele grupo que foi 2 horas, mas para mim tinha sido alguns minutos. Com a oração, com a música, com a forma, com a condução. Mamãe ficou assim, preocupada, porque eu cheguei, não falei com ela, fui pro quarto, fiquei deitado. E mamãe foi no quarto, abriu a porta, igual, né? Pai e mãe desconfiado, né? Quem tá acontecendo, abriu, fechou a porta, até que ela abriu e falou assim, o que foi, menino? Eu olhando pra cima, não, nada não. Ela falou assim, não, eu sei, você tá usando droga, né? Eu ia brincar aqui. Droga do Espírito Santo, né? A mãe ia brincar, isso com certeza. A mãe, porque esse menino tá muito esquisito, né? Então, eu falei, mamãe, eu não sei o que tá acontecendo. Vai pra lá e me deixa sozinho, né? E aí eu fui entender depois isso, né? Porque as coisas de Deus são misteriosas, né? Deus age de forma misteriosa. Deus age no sobrenatural, que a gente não entende no primeiro momento. A gente vai entender só depois. Eu só sei que não vi a hora de chegar a outra semana para mim voltar naquele grupo e tal. E eu voltei de novo com aquele grupo de Crisma. E ali de novo. E foi minha primeira decepção na igreja. Ué? Marcelo, olha só. Cheguei lá, o cara que tocava o violão, que tocou aquela música tão bonita, não foi. Falei, gente, cadê o cara do violão que tocou aquela música tão linda, né? Falei, cadê ele? E ele não foi. E aí, de repente, a Cida começou a perguntar assim, gente, tem... Aquela pessoa que toca violão não vem mais. Tem alguém aqui que sabe tocar? Eu levantei a mão. Você sabe tocar? Eu falei, não. Por que você levantou a mão? Eu falei, posso aprender. Simples. Meu irmão tocava, meu irmão tinha um violão. Eu falei, cara, vou começar. Ela foi lá com muita paciência, pegou uma partitura com umas músicas, falou, aprende 2 músicas, mas eu queria aprender aquela música que tinha tocado, né? E naquela semana eu entrei na aula de violão. Já na outra semana já levei o violão com 2, 3 posições que eu sabia fazer e comecei a tocar. Ali começou minha vida na igreja. Posso dizer que ali começou minha vida na igreja. Legal. Comecei a tocar no grupo de jovens, comecei a tocar na missa, comecei a aprender, comecei em retiros, encontros, né, na Renovação Carismática Católica, que na época foi uma grande ferramenta de Deus na minha vida. E comecei a tocar e crescer nesse ambiente, e foi interessante porque minha mãe continuou e meu pai continuaram na paróquia Santo Antônio e eu sozinho fiquei na São Judas Tadeu, né? E ali minha vida foi se enraizando dentro dessa experiência paroquial
E ali foi nascendo a comunidade Boa Nova. Nosso grupo de Crisma se transformou em um grupo de jovens que coordenava eu e um outro irmão nosso, que hoje é diácono permanente também, o diácono Alberto Crestani, conhecido como diácono Betão, né? Ele é o próprio Betão. E eu e o Betão começamos esse grupo de jovens. E foi passando o tempo, a gente conhecia a Canção Nova, que estava muito no início, Padre Jonas, né, Monsenhor Jonas, Comunidade Shalom. E nós começamos a pensar assim, por que não fundar uma comunidade de jovens? Porque qual que era ali naquele momento, o momento da nossa vida, né? Nós éramos muito jovens, eu tinha 18 anos, 17 para 18 anos, Beto um pouco mais velho que eu, e nós gostaríamos de estar mais juntos. A gente gostaria de fugir do mundo, deixar as coisas do mundo, entendeu? E mergulhar em Deus, mergulhar numa experiência de Deus mais profunda. Só a experiência da paróquia em si, que era maravilhosa, diga-se de passagem, parecia que nesse momento não era, a gente queria algo a mais, não supria a nossa necessidade. Então, vamos fundar a comunidade? Vamos. Então, fundamos a Comunidade Católica Boa Nova dia 18 de maio de 91. Fizemos vários convites para alguns jovens da cidade, sei lá, convidamos uns 20 ou 30, apareceram naquela noite 10. Uma delas que a gente convidou foi minha esposa, a Lucimara. Ela estava lá. Sim. Né? Então, e ali a gente começou com uma amizade, né? Dali nasceu nossa amizade, nosso amor e nosso casamento. E dali nasceu a Boa Nova. E a Boa Nova, ela nasce nesse contexto dessa necessidade, sabe? Da gente estar juntos. Por quê? Qual que era o trama da nossa vida? Era voltar para a vida velha, para a vida antiga. Né? A gente não queria mais isso. Padre Jonas, que foi um grande pregador, a gente escutava as fitas cassete dele, né? Hoje é tão fácil pegar um celular, digitar Padre Jonas Abib, pum, já aparece ali uma pregação. Sim. A gente encomendava fitas cassete que demoravam semanas para chegar, e a gente disputava aquelas fitas assim na unha para poder escutar as pregações. E o padre falava assim, não existe uma vida verdadeira em Deus sem uma vida de santidade, sem uma vida de castidade, sem uma vida de oração, sem uma vida de adoração. E nós entendemos aquilo. E todos os sábados à noite nós começamos a pensar assim, gente, qual que é o drama da nossa vida? O sábado à noite. É complicado para um jovem, né? Ixi, cara. Não é? Um jovem de 18 anos. Nossa. Né? O sábado à noite é o drama. Né, Rodrigo? Né, Rodrigo? Ele tá só escutando. E aí o que aconteceu? Gente, foi maravilhoso. A gente se reunia nos sábados à noite. Nós íamos lá em São Judas, chegávamos antes da reunião da comunidade, éramos todos jovens, a reunião começava às 8 da noite, a gente chegava às 6, às vezes 5 da tarde para ficar conversando. E ficamos conversando, batendo papo. 8 da noite a gente começava um momento de adoração lá diante do Santíssimo, aqueles 12 jovens. E ali a gente ficava em adoração, música, adoração, 10, 11 horas, meia-noite às vezes. E dali nós saímos e íamos para casa de alguém, fazer um lanche. No domingo íamos para o grupo de jovens, que a gente coordenava, e já ficávamos para a missa. E aí começou a nascer as missões, as pessoas começaram a gente para pregar retiros, encontros, e foi quando a gente começou a pregar no Mato Grosso do Sul inteiro. Que ano isso já? Isso foi no ano de 91, 92. Quando eu nasci. Eu sou 91. Eu 50 esse ano, já. 50 esse ano. E olha só, a gente começou a viajar. Naquela época havia uma falta de pregadores, né? Na época não havia, a igreja era muito carente, então nós viajávamos, de hoje dos 70 e poucos municípios que tem no nosso estado, pelo menos uns 65 nós passamos, evangelizando. Era todo final de semana, Marcelo, todo final de semana. Eu fazia faculdade, eu saía da faculdade, pegava um ônibus, ou tinha alguém para me dar carona, a gente ia final de semana, sexta-noite, sábado, domingo, e aí no outro dia a gente trabalhava, chegava no domingo de madrugada em casa, na segunda madrugada às vezes, e na segunda todo mundo trabalhando, estudando, que essa é uma realidade nossa da Boa Nova, né? Todos nós temos nossas profissões, nós temos nossas famílias, nossas casas, né? E nos tempos vagos a gente evangeliza. E a comunidade nasceu assim. A partir disso, a comunidade foi se estruturando dentro da paróquia, e aí nasceu a necessidade da gente ter uma sede, né? Essa sede, a gente alugou uma primeira sede próxima da paróquia, isso foi no ano de 97. Dali nasceram alguns sonhos. A gente queria, por exemplo, uma rádio.
né? Que a gente vai canção nova, né? E aí entramos com o processo de uma rádio comunitária, não deu certo, mas Deus sabe por quê. Construímos uma torre, não deu certo, fechou a rádio por uma questão de documentação, e aí tínhamos que comprar uma sede para a comunidade porque já era uma necessidade. Nós tínhamos a boa vontade, só não tínhamos uma coisa, o dinheiro. E foi aí que nesse ano, eu não sabia que eu era fundador de nada, tá? Eu coordenava a Boa Nova. Primeiro começou com o Betão foi com o Ministério Pessoal, de pregação, enfim, né? Deus o levou para outro caminho, e eu fiquei coordenando a comunidade Boa Nova. Eu coordenava a comunidade, não sabia que eu era fundador, que tinha um carisma de fundação, enfim, né? Isso nós fomos entendendo depois como um processo. Aí foi quando Deus falou assim para nós, olha, compre uma sede, tenha uma sede. E nós sentimos isso no nosso coração, só faltava o quê? Dinheiro, pessoas que investissem nisso. E um dia eu viajando, né? Eu trabalhava como propagandista, sou propagandista até hoje, e eu viajando e eu rezando, falando assim, Senhor, puxa, eu só podia mandar alguém para poder, né, mandar esse dinheiro, a gente comprar uma sede para Boa Nova, tal. E Deus falou assim no meu coração, tem um monte de oração. Já mandei, tá pronto. Sabe aquela certeza assim? Eu falei, nossa, que bacana. Vai ser agora. Senhor, vai tocar o telefone. Pensei desse jeito, Marcelo, né? Não vai aparecer alguém aí que vai ligar e falar assim, olha. E aí Deus falou assim pra mim, meu coração, eu sempre, quando tô viajando, converso muito com Deus, né? É você. Eu tinha casado com a Lucy em 96, nós viemos de família simples, né? E graças a Deus a Lucy se formou em odontologia, né? E eu estava trabalhando numa multinacional e em pouco tempo a gente conseguiu construir um patrimônio, um material, casa, tudo aqueles sonhos que a gente tem, né? Sim. De casamento, enfim. E aconteceu isso. E eu fui e falei assim, tá, Jesus, mas só que eu lanço o seguinte, o patrimônio que eu tenho está no nome de mim e da minha esposa, então você tem que convencer ela também. Chamado duplo. Tem que ser, né? Eu sou casado, muito bem. E aí foi quando eu cheguei de viagem e falei para você, ela estava rezando assim, assado, Jesus falou, você não comprou uma sede para a comunidade de Boa Nova? E somos nós que vamos dar. Ela falou, como? Eu falei, na nossa casa, no nosso carro. Cara, que conversa. Não, Conversa, imagina? É um passo de coragem, né? Passo de coragem, cara. E eu falei pra Luciana, você falou assim, não, se não foi Deus que falou pra você, não. Isso aí eu acho que foi o diabo. Ela ficou muito, falou, não, vai rezar mais. Eu fiquei tranquilo, Marcelo e Bruno, porque eu falei assim, Jesus, minha parte eu fiz, eu te escutei, mas só que é 50%. Agora é você com ela. E Deus, ele tem uma forma, né, mistérios, né, eu falei pra você, mistério é o sobrenatural. De falar com a gente, né? E a Lucy ficou muito doente, logo no início do nosso casamento. Ela ficou muito doente e ela teve que parar tudo. Ela parou tudo. Ela trabalhava em 2 empresas, ela tinha um consultório dela particular, estava bombando tudo. E aí, de repente, ela entrevou. Descobriu uma doença autoimune gravíssima. E naquele sofrimento, e a Lucy é uma pessoa de muita oração, pessoa de coração maravilhoso, entregue a Deus, né? E eu sou muito pela minha esposa, sabe? E a Lucy sofrendo, vendo aquele sofrimento dela, e dor, e sem saber diagnóstico, medicamento nenhum fazer efeito, enfim. O médico falou assim, não controlar, pode coisa sair fora do controle, enfim, né? E para óbito, aquilo mexeu muito com a gente. E nós não tínhamos filho ainda, né? E aquela história, você não pode ter filho agora, etc. E aí um dia, depois de uns 2 ou 3 meses, a Lucy acamada em casa, eu cheguei de uma viagem, ela falou assim, senta aqui, vamos conversar. É o seguinte, você lembra quando você me falou, um tempo atrás, fazia quase um ano, que Jesus falou no teu coração, vende tudo para comprar essa faculdade? Pois é, então agora eu quero te dizer que ele falou no meu coração também. Bonito. Vamos vender tudo. E vamos fazer a vontade de Deus. Ela falou assim, minha vida é uma folha. Eu posso passar. O que eu vou dar para Deus? Vamos dar o melhor para Deus agora. E aquilo me emocionou demais, né? E foi quando nós chamamos os irmãos de comunidade, todos muito jovens ainda, né? Então, vamos comprar uma sede para a comunidade.
vamos vender nossas coisas, nós vamos dar esse dinheiro pra gente comprar a sede. Aí tem toda a história da compra da sede, tá no livro essa história, né? Quando incumpridar, vou pular um pouquinho. Compramos a sede da comunidade, nos mudamos para lá porque a gente não tinha mais casa para morar. Meu contrato com a comunidade foi o seguinte, ó, não, eu vou comprar, vai ficar tudo no nome da comunidade, mas eu tenho que morar no lugar, né? Eu moro no fundinho lá. Exatamente. E lá tinha uma casinha muito simples, a gente deu uma reformadinha na casinha e nós nos mudamos para lá. E nesse meio tempo, Jesus falou assim, ó, beleza, agora eu quero que você largue o seu emprego. Você se dedicar só à comunidade. Nossa. Aí eu lembro que, para mim conversar com o meu gerente, trabalhava numa multinacional, ele veio trabalhar comigo, eu falei com ele, olha, eu tenho que pedir para você me mandar embora. Mas como? Porque eu queria receber meus direitos para investir na comunidade. Você, mas como? Não tenho nada contra você, a empresa gosta muito de você, etc e tal. Aí ele falou assim, não, já sei. Você recebeu uma outra proposta, né? Vai mudar de emprego. Aí eu fiquei pensando, o que eu vou dizer para esse homem, gente? Eu falei, sim, recebi uma outra proposta. Eu não estava mentindo. Lógico. Né? Ele falou, quem é? Assim, o homem é forte. Não, mas quanto que ele te ofereceu? Eu falei, a oferta é grande. Não tem, acho que a multinacional não vai conseguir. Certeza que você vai? Eu falei, certeza. Então tá bom. E consegui ser mandado embora da empresa, peguei o dinheiro que eu recebi na época e investi todo na comunidade. A gente precisava construir capela, precisava fazer uma série de coisas, né? Sim. E foi aí que eu fiquei 8 anos dedicado somente à comunidade, eu e o Luci. 8 anos. E nesse período todo, foram muitas coisas acontecendo, tá tudo isso dentro do livro, né? Por exemplo, o momento que a comunidade passou por dificuldades, muita dificuldade financeira, que a gente não tinha dinheiro para comprar comida, a gente não tinha dinheiro para poder pagar uma conta de água, de telefone, por exemplo, né? E foi quando, durante esse período, Deus entrou na nossa vida de novo, né? E Deus nos surpreende por aquilo que as pessoas conhecem hoje, que são os acampamentos. Meu acampamento em 2005, convite de um grande amigo meu, Hector, lá de Guatemi, e fiz o acampamento e deu um novo up na minha vida espiritual, na vida da comunidade que estava numa crise. Em 2007 a gente implantou o acampamento, aqui foi o primeiro acampamento, a Bonop que trouxe aqui para a Diocese. Fez o primeiro acampamento e a comunidade começou a crescer. Nesse crescimento, graças a Deus a comunidade começou a se sustentar, vieram lideranças, a gente sempre trabalhou muito na formação de pessoas, e aí foi quando a gente voltou de novo, eu e o Luci, em 2008, para a vida secular, né? Conseguimos reconstruir tudo aquilo, né, que a gente tinha dado para Deus a partir do trabalho, claro, né, que Deus nos deu de volta, casa, carro e tudo, etc. E foi uma graça muito grande. Só quero fazer um parênteses aqui, porque essa é uma história que eu sempre conto, onde eu vou estar no livro também. Ó, tá vendo, pessoal? Ó, tá no livro, Tá no livro, compra o livro.